Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 20, diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então Tiago termina dessa forma, só que antes do versículo 20, ele continua dando sequência para nós sobre aquilo que ele estava falando a respeito da oração. Os irmãos devem lembrar, no versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E ele continua no versículo 16, dando ênfase na oração. A oração é resposta, a gente consegue perceber, para uma série de situações. Uma série de situações em que nós temos a tendência de tentar encontrar outras receitas. Exatamente pelo fato de nós vivermos em um mundo extremamente imediatista, né? A gente é da época em que as coisas... Hoje nós vivemos... numa era ou num momento em que esperar é algo extremamente complicado para cada um de nós. Se você chega num lugar e já vê que você vai passar muito tempo ali, nós não gostamos de esperar muita coisa. A gente até se irrita às vezes com o computador quando demora muito para abrir, né? E antigamente, quando era aqueles negócios, né? Aquele monitorzão, você podia apertar ali o botão, ligar e podia fazer qualquer outra coisa, que quando você voltasse ele ainda estava inicializando, né? Hoje em dia as coisas acontecem de maneira muito rápida e demora às vezes um pouquinho mais, né? E você já fica irritado porque, puxa vida, que demora, por que está demorando tanto assim? A gente não gosta de esperar absolutamente nada. Isso acaba refletido onde? Na nossa vida de oração. Por quê? Por que orar? Por que orar? Porque a oração é um exercício. Você vai ter que fazer um exercício e muitas das vezes esse exercício vai exigir de você o quê? Espera, calma, não é do seu jeito, não é da maneira como você quer, não é como você está pensando que é. Aí quando você ora para Deus, quando você pede a Deus, às vezes a gente não faz isso com essa compreensão, com essa consciência, mas quando você ora a Deus, quando você pede a Deus, o que é que você está dizendo? Ora, se você pede para Deus, isso significa quem tem a resposta? É Ele, ok? E se Ele tem a resposta, Ele decide a hora quando quer. Ele é que diz a hora em que as coisas devem acontecer. Eu e você não estamos na posição de colocá-lo na parede e dizer: o senhor tem que fazer isso para mim agora. Nós nunca estaremos nessa posição. Ora, o Senhor está aqui, o Senhor existe, na verdade, para satisfazer as minhas vontades. Eu não admito isso acontecer na minha vida, eu não aceito. Tem algumas pessoas que oram dessa forma, né? Eu não aceito esse tipo de coisa na minha vida, eu não admito. Onde nas Escrituras nós encontramos sequer meio versículo, onde a gente, nem precisa ser pode ser meio versículo, onde a gente diz, ou pelo menos entende, que nós estamos nessa posição de questionar Deus alguma coisa, ou de sequer perguntar a Ele o porquê da demora. O senhor não sabe que eu estou precisando disso
e é urgente? É para ontem? Não. Pelo contrário, diante de Deus, você tem que fazer o exercício da paciência. Acabou de dizer para nós: sejam pacientes, orem, perseverantes. E aí no versículo 16, ele começa o versículo 16 falando algo para nós muito interessante: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Uns aos outros. A gente precisa explicar isso aqui. O que acontece aqui? Qual é a ideia do texto? O que o Tiago quer ensinar para nós? Bom, o que está por detrás disso daqui é o fato de ter havido algo entre dois irmãos, por exemplo, ou mais. O que o Tiago está dizendo? É que esses dois irmãos, ou mais irmãos, que estão envolvidos em alguma situação que causou certo desconforto entre eles, ou certo problema, animosidade entre eles, o que o texto está dizendo? Confessem, pois, os vossos pecados uns aos outros. Ou seja, as partes que estão envolvidas nesse problema devem se reunir e confessar os seus pecados entre eles. É essa a ideia que está por trás. O mesmo que acontece em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 18. Aliás, vá para Mateus capítulo 18, porque aberta a sua Bíblia já está. Mateus capítulo 18, versículo 15. Olha como esses textos, eles acabam se complementando. Mateus 18, a partir do versículo 15. Encontraram? Diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ok, acabou, resolveu, está tudo certo. Se porém, versículo 16, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Vejam que processo, vejam o processo. Dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Vejam o processo que não somente Jesus estabelece, mas o Tiago, de certa forma, diz para nós, complementa exatamente isso. Houve um problema, o Tiago não está descartando a possibilidade de haver situações delicadas entre uns e outros, entre nós, de havermos aí algum problema, algum mal-entendido, alguma coisa, alguma questão, alguma pendenga, alguma quirera. Não está descartando essa possibilidade. E exatamente o contrário, pelo fato dele colocar isso aqui, pelo fato de colocar esses termos aqui, ele está exatamente levando em consideração o fato de haver a possibilidade de, em determinado momento, haver certa divergência, haver certa contrariedade entre as partes. E qual é a orientação que ele dá? Um ficar emburrado para um lado e um emburrado para o outro? E aí um chamar uns para o lado dele e esse outro chamar outros para o lado dele? É isso que o Tiago está dizendo para nós? É isso que Mateus diz para nós? Não diz isso. Irmãos, resolvam. Aconteceu algum problema? Houve algum problema? É normal, acontece mesmo. Houve algum mal entendido? Não fiquem emburrados um para um canto e um para o outro. Resolvam. Inclusive, nós vamos encontrar um outro texto da Bíblia que diz o seguinte: se você vier trazer a sua oferta aqui e lembrar que existe alguma situação delicada, eu estou parafraseando o texto, alguma situação delicada entre você e o irmão, o que você tem que fazer antes de trazer a sua oferta? Vai com seu irmão e resolve. Vai com seu irmão e resolve, antes
de trazer a sua oferta aqui. Está na Bíblia, irmãos. Está escrito aqui. Palavra de Deus. Não é fica cada um para o lado e um para o outro. Não se cumprimenta, não se olha mais. A Bíblia não diz isso. A Bíblia faz essa intermediação. O que tem que fazer? Confessem os vossos pecados uns aos outros. E aí olha o que ele diz. E orai uns pelos outros. Quando você está bravo com alguém, você ora por ele? Você pode até orar, mas qual é o conteúdo dessa oração? Você está bravo com alguém, você ora por ele? O que é que geralmente acontece? Você quer mais é que... É isso aí que você pensou. Olha o que a Bíblia faz, irmãos, conosco. Olha como a Bíblia nos coloca essas questões extremamente práticas, que nós vivenciamos essas questões diariamente. Olha como a palavra de Deus, um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos, consegue ser extremamente atual a ponto de interferir de maneira correta nas nossas relações. Orai uns pelos outros. Você tem orado por aquele irmão que talvez você tenha tido em algum momento da sua vida alguma dificuldade? E quando você ora por ele, se você não ora, eu faço votos que você comece a orar, eu te garanto, se você começar a orar por ele, Deus vai falar no seu coração. Sabe o que ele vai falar? Sabe o que ele vai falar? Resolve. Resolve. Deixa o seu orgulho de lado. Deixa, inclusive, o texto não diz aqui quem tem razão e quem não tem razão. Qual é o momento em que o texto diz: olha, o irmão que tem razão espera o que não tem razão procurar? Não. O texto não faz juízo de valor nenhum sobre quem tem razão ou não. O texto só diz: confessem os vossos pecados uns aos outros. Mateus 18 também não diz que aquele que tem razão deve esperar o que não tem razão lhe procurar. O texto diz: se você souber que teu irmão tem algum problema contra ti, vai entre ti e ele, mesmo que você tenha razão. É difícil, mas ninguém disse que seria fácil. Mesmo que você tenha razão, vai entre ti e ele e resolve. Se você não der conta de resolver, ou se não resolver, chama mais alguém. Se não resolver, o texto diz: traz para a igreja. Se não resolver, o que é que a Bíblia diz? Não é um dos nossos. Estava entre nós, mas não era um dos nossos. Por quê? Porque as ovelhas ouvem a voz do Supremo Pastor. As ovelhas reconhecem a voz do Supremo Pastor. O bode não. Quem reconhece é ovelha. Quem se submete é ovelha. É sinal de que é ovelha. Olha o que a Bíblia faz conosco, irmãos. Porque se nós fôssemos deixar, ou se formos deixar, que nós mesmos sejamos capazes de estabelecer a maneira que nós iremos resolver os nossos conflitos, o que é que os irmãos acham que vai acontecer? Não, você tem a liberdade, você resolve. Não, você faz da maneira como você quiser. Deus sabe que se Ele deixasse esse assunto a nosso cargo, o que é que sairia, irmãos? O que é que faríamos? É por isso que a Bíblia intermedia isso. Confessem os vossos pecados uns aos outros. É difícil? Eu sei que é difícil. Pede graça de Deus. Pede ajuda para Deus. Pede sabedoria para Deus, para você conseguir praticar esse princípio aqui. Sabe para quê? Para que nós sejamos curados. Olha o que diz o texto. Vocês devem fazer isso para que vocês sejam curados.
Sabe o que isso significa? Isso significa que a ausência de perdão, a ausência desse encontro perdoador, libertador, é motivo de doença entre nós. A mágoa é capaz de lhe adoecer, de lhe adoecer a alma e de lhe adoecer o físico. Qual é a resposta para isso? Perdão. Perdão. Perdoai-vos uns aos outros, assim como fostes perdoado. Nós não recebemos perdão? Não fomos perdoados? O perdão de Deus nos alcançou ou não? Sim, nos alcançou. Existe a capacidade de demonstrar perdão para as pessoas também? Sim. Sabe por quê? Porque fomos perdoados. Só não perdoa aquele que não experimentou o perdão. Só não é capaz de perdoar aquele que não experimentou o perdão. Já que experimentamos esse perdão, queridos irmãos, existe em nós. Deus nos deu a capacidade também de liberar perdão para aqueles que nos ofendem. É possível, irmãos. É possível. Não adoeça. Não adoeça. Se você está doente, eis aqui o remédio. Eis aqui o remédio. O perdão. O perdão. Você está diante de Deus, o médico das nossas almas, que lhe diz nesse momento o diagnóstico e também lhe diz o tratamento. Qual é o tratamento? Perdão. Quando você vai ao médico e que ele dá o diagnóstico a você, seja lá o que for, e que ele passa a receita. A receita é essa, chefe. Faça isso aqui e o senhor ou a senhora, com toda certeza, ficará livre desse problema. O que é que você faz ao sair de lá do hospital? Alguns de nós já saem do hospital e já vai direto para onde? Para a farmácia. Foi o que nós fizemos ontem com o João. Já sai da urgência e a primeira farmácia que você encontrar, você para ali e compra o tal do remédio, acreditando que aquilo que o médico lhe disse vai acontecer. Ainda mais quando o médico diz: olha, se possível, já começa hoje. Essa é a primeira coisa que você vai fazer é entrar numa farmácia, cara. Porque você acredita naquilo lá. E você faz aquilo ali. Irmãos, está aqui a receita. A receita é perdão. É perdão. E se possível, hoje. Faça hoje. Hoje. Para que você tenha ou adquira, consiga a cura para sua alma, caso você tenha alguma dificuldade nessa área. Olha o que a palavra de Deus faz conosco. Ou você acha que o tempo é capaz de apagar? Muitos de nós fazem exatamente isso, né? Não, vamos levando. Vamos levando aí. O tempo vai resolver. O tempo vai resolver, né? O tempo vai... se encarrega, você finge que não aconteceu nada, né? A pessoa está falando normal com você, aí você finge que não aconteceu nada daqui, ele finge que não aconteceu nada de lá, e aí a gente vai levando. E a gente acha que isso é suficiente para resolver as coisas. Não é. A Bíblia não está dizendo que o tempo vai se encarregar. A Bíblia está dizendo: confessem, pois, os vossos pecados uns aos outros. Reconheça. Irmão, eu reconheço que eu te ofendi, eu reconheço que eu exagerei, eu reconheço que eu não devia falar o que eu falei, que eu não devia ter feito o que eu fiz. Por favor, me perdoe. Não, que isso, cara? Não. As pessoas falam: não, que isso? Poxa, tu lembra disso ainda? Deixa para lá. Não. Deixa para lá, não. Por favor. Eu preciso que você me perdoe.
eu preciso que você diga: eu perdoo, eu te perdoo, está resolvido. E aí sim, é isso que está dizendo as Escrituras. E aí no versículo 17, irmãos, o Tiago gosta de fazer isso, fez isso a respeito de Jó, né? O que ele faz? Ele usa um homem que os judeus conhecem, da mesma forma como ele usa o exemplo de Jó no texto passado, lá no versículo, lembra sobre Jó que ele fala? Onde está? 11, no versículo 11, obrigado, Ed. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O que ele faz agora? Ele resgata um outro personagem no imaginário coletivo dos judeus, onde eles tinham uma familiaridade muito grande com isso. Falar de Elias era lembrar do momento em que, quando a situação estava muito difícil no povo de Israel, Deus sempre levantou um profeta que orasse, que falasse o que o povo deveria fazer, as coisas que o povo deveria fazer em relação à fé, não aquilo que o povo queria ouvir. Deus sempre se encarregou, no decorrer da história, de levantar homens para conduzir o seu povo na direção correta. E é isso que Elias faz, questiona o rei, e o texto diz que o Elias era um homem semelhante a nós. Elias passou por momentos depressivos, passou ou não passou? Você olha lá, você vai ver, quis morrer, passou por momentos difíceis. O Tiago está colocando isso aqui. Não está dizendo que pelo fato de sermos homens em que a fé nos alcançou, homens e mulheres que foram alcançados pela graça e pela fé, que nós não estejamos mais sujeitos a passar por situações delicadas da vida, situações difíceis da vida. Nós estamos sujeitos a isso também, com uma diferença. Qual é a diferença? O Senhor nos assiste em todas essas situações. Nunca estaremos sozinhos em absolutamente nada do que viermos a passar. Seja na fartura, seja na escassez, o Senhor está conosco. Seja nos momentos bons que Ele nos proporciona, seja nos momentos difíceis, o Senhor está conosco. É isso que o Tiago está querendo dizer. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, lutas, dificuldades, questionamentos, mas era um homem que temia o Senhor, que orava ao Senhor, que entendia a importância da oração, que sabia da vitalidade, da garantia de uma vida saudável, biblicamente falando, que é a oração. Olha o que o texto diz: orou com instância, com paciência, perseverança, disciplina. Como está? Aí mais uma vez nós temos que fazer essa pergunta, não tem jeito. Como está a minha vida de oração? Como está a sua vida de oração? Somos perseverantes na oração? Lembra de Atos capítulo 2, versículos 42 em diante, uma das características da primeira igreja: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Será que nós somos crentes do século 21, caracterizados pela perseverança na oração, dedicados em orar, em colocar as nossas vidas, as nossas situações, os nossos dilemas diante de Deus? Sabe o que a gente diz indiretamente quando nós não oramos? Quando nós não colocamos os nossos planos diante de Deus, as nossas vidas diante de Deus, sabe o que a gente indiretamente diz para Deus? Eu consigo fazer, eu faço, eu garanto, deixa que eu consigo.
Deixa que eu resolvo, eu sei. Quando não colocamos o nosso dia, nossa vida, os nossos planos, aquilo que pretendemos diante de Deus, indiretamente, o que você está dizendo é: por que orar se eu consigo? Por que pedir ajuda se eu sei? Por que colocar essas coisas diante de Deus se eu consigo resolver? Sinceramente, irmãos, nós conseguimos mesmo? Nós garantimos mesmo? Nós temos garantias do quê? Você tem garantia no final da história, no final do dia, do quê? Você consegue resolver, na verdade, o quê? Se nem a garantia de que você chegará na sua casa hoje, você tem. Ou temos? Quem pode afirmar isso aqui? Com todas as letras. É por isso que a nossa dependência de Deus, ela deve ser total. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, você só tem porque Deus te deu. Não perca isso de vista. Tudo que você é e tudo que você será capaz de fazer ou de ser, só será possível pela permissão divina. Caso contrário, não será possível. O que é a nossa vida? O que é a vossa vida? Hoje estamos aqui e amanhã não estaremos. A nossa vida é como um sopro, um mísero sopro. É por isso que a nossa dependência de Deus, e aqueles que entendem essa dependência de Deus, fazem o quê? Se entregam a Ele, oram, buscam o Senhor, sabem que é esse buscar ao Senhor que nos dá condições de continuarmos a desenvolver as nossas atividades. Fora do Senhor, queridos irmãos, não existe vida e vida em abundância. Então Elias aqui nos dá um exemplo de um homem que ora por persistência, por algo específico, e Deus lhe concede o pedido. Elias orou de maneira insistente para que não chovesse. E o que acontece? Para a gente ganhar tempo, a gente não vai lá na história. A ideia era ir, mas como o nosso tempo está avançado, nós não vamos lá não. Elias orou e não choveu. E não choveu por quanto tempo? 3 anos e 6 meses, queridos irmãos. Vejam. E aí voltou a chover quando? Quando Elias orou novamente para chover. Você acha que o Deus de Elias é outro? Diferente do nosso? Não, queridos irmãos. O Deus em que nós cremos é o Deus que controla, que comanda, o dono de tudo, o governador desse universo, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que um dia todo joelho se curvará ante o seu poder e toda língua confessará o seu santo nome. Esse é o nosso Deus, que não conhece limites, limitado a absolutamente nada, que tem todo o poder, e as nossas vidas estão aonde? Nas suas mãos. Quem pode nos arrebatar da mão do nosso Deus? Vejam a quem nós servimos. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aí a partir do versículo 19 nós temos uma quebra aqui. Lembra? Meus irmãos, nós falamos semana passada, esse meus irmãos é um artifício literário que o autor usa para mudar de assunto. Olha o que ele faz: meus irmãos, se algum entre vós, mais uma vez ele fazendo aquela mediação nas nossas relações. Olha o que ele faz: se algum entre vós se desviar da verdade, se afastar do caminho,
começar a andar por caminhos diferentes daquilo que diz as Escrituras. O que é que você, homem de Deus, mulher de Deus, deve fazer? Deve orientar essa pessoa a voltar e não deixá-lo à própria sorte. Não, deixa, não é mais criança, deve saber o que está fazendo. Não, a Bíblia diz: não faça isso, oriente o seu irmão, volte com muito amor. Eu digo isso para você, você não pode trilhar por esse caminho, está errado. A Bíblia não diz assim, a Bíblia não fala isso para fazer, a Bíblia aponta para uma outra direção. Você não pode fazer isso. Aí o que é que a Bíblia diz? Se esse irmão se desviar da verdade e alguém o converter, a ideia de converter é fazê-lo voltar para o caminho, é fazê-lo voltar para a verdade, é fazê-lo voltar para o Evangelho. Se alguém fizer com que ele mude de direção, ao invés de caminhar a passos largos para a perdição, essa pessoa, através desse encontro com um crente maduro, que teme ao Senhor, e através desse encontro, essa pessoa retornar, o que é que o versículo 20 diz? Sabei que aquele que converter o pecador do seu mau caminho, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Veja uma responsabilidade que nós temos uns para com os outros, de pastorear a vida dos outros irmãos, de orientar, de dar conselhos sábios, sinceros, honestos, comprometidos com as Escrituras, uns para com os outros. Agora, isso só é possível, por isso que o Tiago, ele parte do pressuposto de que essas pessoas, elas estão juntas, elas se auxiliam, elas se ajudam mutuamente, elas sabem das lutas umas das outras e por isso podem ajudar nas lutas. Dão conselhos sábios, honestos, que são capazes de ajudar na caminhada cristã. Porque é bem verdade, irmãos, que durante a nossa caminhada cristã, nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por momentos de certa instabilidade. Passamos. Esses momentos, às vezes, nós somos acometidos por eles, de passarmos por certas dificuldades na vida cristã, por certos momentos de desânimo na vida cristã, de instabilidade na vida cristã. Você não pode permanecer nesse estado, mas é possível voltar, de encontrar novamente a alegria da vida cristã, de desenvolver uma fé saudável, e isso sozinho é muito difícil. Falamos isso na escola dominical hoje. É importante você estar próximo de pessoas que são capazes de ajudar, são capazes de te dar conselhos sábios, honestos, sinceros, de como você pode desenvolver uma vida cristã saudável. O problema é que a gente vive hoje num mundo em que ninguém pode falar absolutamente nada para ninguém. As pessoas são muito sensíveis, melindrosas em alguns aspectos e levam tudo para o aspecto pessoal, para o lado pessoal da coisa. E aí você precisa se encher de dedos, ser cheio, ter muito cuidado para falar certas coisas, porque a sua intenção era de ajudar, e aí você acaba, por conta dessa má compreensão das coisas, atrapalhando. E aí a gente, por outro lado, na tentativa de evitar esse desconforto, faz o quê? Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Aí cada um vive por si e o diabo contra todos. Sendo que ninguém se importa com absolutamente ninguém, cada um é dono do seu respectivo nariz, e aí ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Só que, quando nós vamos para as Escrituras, não é isso que acontece. Nós somos uma comunidade, nós somos um povo que é governado por um Deus,
um Deus que deixa bem claro como deve ser estabelecidas as nossas relações. Eu não posso ver o irmão caminhando ou a irmã caminhando a passos largos para um lugar que a palavra de Deus diz para não ir. Eu não posso ver isso acontecer e cruzar os braços. Eu não posso ver isso acontecer e fingir que eu não estou vendo absolutamente nada, tão somente porque eu não quero ter um certo desconforto entre mim e você, entre eu e você. Não posso. Você não pode. Você não pode fingir que não está acontecendo absolutamente nada. Você não pode, em nome da amizade, em nome da manutenção dessa amizade, fazer vistas grossas para um comportamento equivocado. Não é isso que a Bíblia nos orienta a fazer. Se você vê, se você sabe, se você está percebendo algo, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, oriente de acordo com as Escrituras. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que diz os versículos 19 e 20. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de mim. Você não pode fingir que não está acontecendo absolutamente nada. É seu papel, é seu dever, meu papel, orientar as pessoas no caminho em que elas devem andar, principalmente os da família da fé. Principalmente os da família da fé. Nós vamos ver outros textos dizendo exatamente isso. O que nós temos feito? Como tem sido a nossa vida de oração? Você deve perguntar isso para você. Pergunte para Deus: Senhor, o Senhor tem se agradado da minha vida de oração? Preciso melhorar? O que Deus vai responder? Se você tiver a coragem de perguntar isso para Ele. Senhor, como eu tenho encarado a minha relação com os meus irmãos? Eu tenho achado que eu posso viver uma vida cristã saudável sozinho, quando a Bíblia diz que não é possível. Eu tenho achado que eu posso viver perfeitamente bem, feliz, tranquilo, distante dos meus irmãos, sendo que a palavra de Deus já diz para nós que isso não é possível. Como eu tenho encarado, como eu tenho visto aqueles que estão ao meu redor cometendo falhas absurdas contra o Senhor e contra a sua palavra, como eu tenho me comportado diante disso? Tenho sido conivente? Tenho participado, concordado através do meu silêncio? Me dê sabedoria, Senhor, para como agir nessas situações, para como ser bênção na vida das pessoas, na vida dos meus irmãos, em instruí-los segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Não tem como, irmãos, nós, diante de um texto como esse, não fazer essas reflexões, no mínimo essas duas reflexões, sobre a nossa vida de oração e sobre a nossa relação de uns com os outros. Você tem que fazer isso. Você tem que refletir sobre isso. E lembrando que eu não posso fazer isso por você, também você não pode fazer por mim. Nós, ao nos encontrar, ao sermos defrontados com essas verdades aqui, seria incompleto encerrar este sermão sem que nós fizéssemos essas aplicações particulares. Esqueça o seu vizinho e não pense no fato, puxa, fulano devia estar aqui, né? Isso foi tudo para ele. Nós temos a tendência de fazer isso. Não faça isso. Se ele não está aqui é porque é para você mesmo. Deixa o irmão que Deus vai tratar com ele em um outro momento, em outra hora. Se ele não está aqui, é para você mesmo. Como eu tenho encarado essas questões? Como tem sido a minha vida de oração e como tem sido a minha vida de comunhão, de relacionamento de uns com os outros? Você deve pensar nisso. Você deve refletir sobre isso. Queria te dar essa oportunidade agora. Baixe sua cabeça. Fale com Deus. Momento seu e Deus, que o Senhor me ajude a fazer. Ore desse jeito, ore ao Senhor, fale com Ele. Eu não conheço, eu não sei, você sabe, Deus sabe. Como tem sido a minha vida, Senhor, em relação
aos meus irmãos, as coisas que eu tenho visto. Eu tenho sido orientado pela sua palavra em orientar aqueles que estão ao meu redor, que porventura não estejam vivendo de acordo com as Escrituras. Como eu tenho feito isso? Ore ao Senhor, fale com Ele,